Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, tem uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 ao 27. O epígrafe, a casa na rocha e a casa na areia. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que professamos o mesmo Deus, nós conhecemos essa história da casa edificada sobre a rocha e sobre a areia. Jesus nos conta essa parábola no versículo 24 do capítulo 7 de Mateus, pois quem ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei, ou seja, compararei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, onde caiu a chuva, correram os ventos, correram os rios, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Combateram contra ela, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E a rocha, ela representa Cristo. Quando nós estamos edificados sobre a rocha, sobre Cristo, vêm as lutas, vêm as provações, mas nós não pulamos do barco, porque nós estamos edificados sobre a rocha. Quando nós não estamos edificados sobre a rocha, quando nós estamos edificados igual essa casa que foi edificada sobre a areia, quando vem as lutas, vem as provações, nós começamos a pular do barco, nós começamos a descer do barco, pular do barco, falar mal do pastor, falar mal do irmão, porque nós não estamos edificados em Cristo. Porque quando nós estamos edificados em Cristo, nós estamos edificados na rocha. E quando nós estamos edificados em Cristo, nós praticamos a palavra deste livro. E quando nós praticamos, nós guardamos o mandamento de Deus, que é resumido em 2. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Contra esses mandamentos não há lei. E aqui no versículo de número 27, pois quem ouve as minhas palavras e não as pratica,
Assemelhei com o homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Quando nós edificamos a nossa casa sobre a areia, nós não permanecemos de pé. A casa sobre a areia, ela não é uma casa edificada na oração. Quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, é sobre a oração, sobre o jejum, sobre meditar nas Escrituras, porque Jesus fala para os saduceus: erreis por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, porque elas que testificam de mim. E o profeta Oséias, ele nos fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando nós colocamos essa palavra no nosso coração e nós praticamos, nós não perecemos por falta de conhecimento. E nós não erramos por não conhecer as Escrituras que nós conhecemos, mas muitos conhecem a Escritura, mas não obedecem, não deixa o Espírito Santo trabalhar no coração dele. Às vezes ele vai para um culto, ele não tem referência com Deus, ele fica conversando, tirando o foco do pregador, tirando o foco do irmão. Eu mesmo já errei muito nisso, mas eu vou esforçar para não errar, para mim edificar a minha casa sobre a rocha. Porque quando nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha, meu irmão, nós estamos sendo comparados como o homem prudente. Quando nós estamos edificados a nossa casa sobre a rocha, nós guardamos a palavra deste livro. E Jesus nos conta essa parábola para nós aprendermos, para nós sermos como um homem prudente. Prudente significa aquelas virgens 5 vezes prudentes. Aquelas 5 virgens prudentes que a qual levaram azeite nas suas lamparinas e ainda de reserva, elas edificaram a sua casa sobre a rocha. Porque quando nós não praticamos a palavra de Deus, que somos igual a esse homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, onde correram rios, sopraram ventos, caíram a chuva, mas foi grande a sua queda. Nós estamos sendo igual essas 10 virgens, essas 5 virgens loucas, melhor dizendo, que edificaram a sua casa sobre a areia, que não levaram azeite nas suas lamparinas, só levaram azeite nas suas lamparinas, melhor dizendo, e não levaram de reserva. O crente sempre tem que estar cheio de azeite nas suas lamparinas e de reserva, porque se chegar a acabar o azeite, nós temos uma reserva. A reserva é o Espírito Santo de Deus. Quando nós temos uma reserva, quando nós vamos ao encontro do noivo. Meu irmão, não repara não, que eu tô ruim da gripe, aí às vezes a gente tosse mesmo. Eu tô fazendo esse vídeo, eu não quero cortar parte do vídeo para ficar um vídeo original. Mas eu tô tossindo é porque eu tô muito gripado. Mas nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha. A rocha é Cristo. Cristo é a pedra angular, é a pedra de esquina. Os escribas e os fariseus estavam falando que por causa que Jesus falou que Jesus era a pedra angular e a pedra de esquina,
Eles arquitetam um plano para matar Jesus, porque encheram de inveja, porque Jesus estava comparando eles como aquele homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, desde muito tempo, os escribas procuraram motivo para matar Jesus, porque eles não tinham o Espírito Santo, porque eles não tinham a graça de Deus. O reino de Deus tinha vindo até eles, mas eles não aceitaram. Antes de Jesus vir, eles esperavam o Cristo vir até eles, mas quando o Cristo veio até eles, eles não aceitaram, porque ele estava falando que devemos, que nós não devemos obedecer os sábados, que nós devemos trabalhar no dia de sábado. Então, eles indignaram e queriam matar Jesus, mas por causa de inveja. Mas o sábado, Jesus fala que eu e meu pai trabalhamos até no dia de sábado, porque fala, eu e meu pai trabalhamos até hoje. Os escribas e os fariseus, eles não entraram no reino de Deus e não deixaram quem queria entrar, porque eles eram sepulcro caiados, eles eram belos por fora, mas por dentro ele era cheio de rapina. Nós precisamos mais e mais edificar nossa casa sobre a rocha, em Cristo.